Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Fonte Viva, capítulo 76, intitulado Fermento Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz: o fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que situam, em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio das observações alheias, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. A reflexão diz de um fermento espiritual que nasce do íntimo de nós mesmos e se espraia em torno de nós para fermentar os comportamentos alheios, os transformando segundo a natureza daquilo que partiu de nós. Os processos de fermentação são muito conhecidos. Geralmente ocorrem, como na panificação, modificando a massa segundo a quantidade e proporção dos elementos envolvidos. O processo é invisível, mas passados alguns minutos da inserção do fermento junto da massa, e se percebe a modificação espontânea. Jesus mesmo usa o exemplo para explicar o reino dos céus, numa das menores parábolas citadas pelos evangelistas. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Costumamos associar as 3 medidas de fermento às 3 revelações de Moisés, Jesus e o Espiritismo. E para nossa reflexão, essa comparação é extremamente oportuna. Nós temos sempre grandes gênios e o próprio Messias, que também significa enviado celeste, fermentando a humanidade pela irradiação de seus próprios valores e ideais que correspondem aos anseios humanos de paz, fraternidade e progresso. Essa irradiação sempre se dá através de palavras e ações que nada mais são do que a veiculação e a materialização do pensamento divino que esses gênios trouxeram. Não pode haver, portanto, outra forma de proceder. As grandes transformações humanas partiram da intimidade dos pensamentos, e vigiando e orando, buscamos a fonte viva e pura que há dentro de nós, partilhando e auxiliando os pensamentos divinos que se encontram semeados em nós
transpõem a fronteira do eu e transformam a paisagem que nos cerca e os corações que seguem conosco a jornada ascendente. Como nos lembra Emmanuel, nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.